Meus amados, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu estava meditando em Mateus capítulo 13, a respeito da parábola do semeador, e eu tive um determinado entendimento da parte de Deus. E o entendimento que eu tive nessa passagem, eu vou ler ela para vocês e vou explicar rapidinho nesse vídeo, é que é impossível você ter uma vida cristã sem a palavra de Deus, sem comunhão com a palavra do Senhor. Quando eu falo comunhão com a palavra de Deus, é uma vida de conhecimento bíblico. Jamais você vai conseguir manter uma fé genuína, um cristianismo genuíno e verdadeiro, uma fé solidificada, uma fé inabalável em Cristo, se você não tiver fundamento doutrinário e bíblico na sua vida. O próprio Jesus ensina isso de forma muito clara, muito contundente na parábola do semeador. Presta bem atenção, vou repetir de novo. Se um crente, ele diz que é crente, não ler Bíblia, tem preguiça de ler Bíblia, não estuda a Bíblia, é ignorante das Escrituras e não é analfabeto, é letrado, sabe ler e escrever, mas tem preguiça de ler a Bíblia, má vontade de ler as Escrituras, vive de misticismos e crendices e de mistérios estranhos. Ele não vive uma vida genuinamente cristã. Presta atenção no que Jesus falou. Presta bem atenção nesse vídeo, que esse vídeo é um dos vídeos mais importantes que eu já gravei, sobre fé cristã e sobre caminhada com Deus, com Cristo. Vamos lá, Mateus capítulo 13. Aqui vai explicar tudo. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Queridos, depois, eu não vou ler para não ficar enfadonho, eu vou agora só fazer um comentário rápido, breve. Você lê o restante. Você pode ler o versículo 19 até o versículo 23, que o próprio Jesus ele vai explicar essa parábola. Eu vou tirar o óculos, vou deixar a Bíblia do lado aqui e vou explicar francamente algo a vocês. Esta passagem ela revela 4 tipos de pessoas que têm contato com a pregação do Evangelho e com o ensino doutrinário das Escrituras. A primeira pessoa é aquela que ouve uma mensagem, houve um evangelismo, uma pregação, seja aonde for, em qual circunstância se encontrar. Mas a primeira pessoa aqui da parábola, ela ouviu a mensagem. Só que a mente dela se desfocou da pregação, do estudo, do ensino, da palestra, enfim. Ela não conseguiu manter a sua atenção na mensagem da palavra. Ela se desinteressou, porque naquele momento em que ela estava ouvindo a pregação não era interessante para ela, não era prioridade para ela, e portanto ela pensou na praia, ou nos prazeres, ou nas preocupações do dia a dia, enfim. Não se sabe o que passou na mente dessa pessoa. Apenas que ela não se interessou pela mensagem e desfocou sua mente da pregação. O que é que esse texto revela? Ele diz que é primeira semente. Quem é o semeador? O semeador é o pregador do evangelho. É o pregador, é o professor de escola dominical, é o pregador que está pregando no púlpito, na rua, num vídeo como eu estou pregando agora. É aquele que está ensinando na igreja, é o pastor, o presbítero, o evangelista, é o diácono, é o irmão da igreja usado por Deus para pregar. Enfim, todo aquele que transmite a mensagem de Deus ou ensina a mensagem de Deus
é um semeador que sai para lançar as sementes que são a palavra. E a primeira pessoa que eu falei, que não prestou atenção, diz que a semente é como a semente lançada na beira do caminho, como uma ave que vem e come aquela semente caída na beira do caminho e retira aquela semente do solo, e portanto aquela semente vai para o estômago do pássaro e ela não germina e portanto não se torna uma planta. Ali diz que Satanás ou qualquer demônio, ele vem na mente da pessoa e rouba a palavra, a mensagem. Então, é definido aí nesse texto que toda falta de atenção não é uma causa natural ou psicológica. Não é uma causa que se explica cientificamente. A razão da pessoa não prestar atenção, não se interessar pela mensagem, Jesus está declarando firmemente que a pessoa deixou-se ser levada por uma ação de um espírito demoníaco. Os demônios, que representam as aves, que roubam a semente, são os que chegaram na mente e no coração daquela pessoa e naquele momento tirou a atenção dela e ela perdeu a grande bênção, a grande oportunidade da vida dela de ouvir um recado de Deus que traria esperança, renovo, salvação, prosperidade, vitória, bênção, um novo horizonte, um novo patamar glorioso na vida daquela pessoa. Aquela pessoa perdeu tudo porque o interesse do diabo é matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Somente a palavra de Cristo é que vai trazer a verdadeira vida em abundância. Mas o diabo é mau patrão, porque as coisas que o diabo traz acrescentam dores, maldição e desgraça. São prazeres transitórios que só geram morte e desgraça como consequência no final. O segundo grupo é o grupo daquele que recebe a palavra, ou seja, a semente lançada nos pedregais. O solo tem muita pedra, é muito pedregoso, a semente ali cai, mas a semente ela não cria raiz devido a muitas pedras, não tem uma areia firme ali, bem trabalhada, o terreno, e portanto quando ela cresce até certo ponto, ela por não fincar uma raiz em solo, o sol vem e seca aquela semente, porque ela está plantada entre um monte de pedras. O que é que significa isso? Jesus explica também. São aquelas pessoas que ouvem a mensagem, prestam atenção, ficam focadas na palavra, se alegram com o pregador. Quantas e quantas pessoas, queridos, ouvem de bom grado a você, a mim ou qualquer pregador, entra na igreja, se batiza ou não chega nem a se batizar, mas está ali frequentando, ansioso pela próxima palavra, pelo louvor, e fica encantado com as coisas de Deus rolando ali no culto e na igreja. Mas elas não conseguem entender o propósito de Deus para a vida delas. Elas não conseguem entender a mensagem da cruz. Elas entendem a mensagem da glória, a mensagem da provisão divina, do cuidado de Deus. Elas entendem um lado confortável do evangelho para a vida secular. Mas ela não consegue entender as etapas de sofrimento, de tribulação, de aflições que fazem parte do trabalhar de Deus, da didática de Deus para nos aperfeiçoar, para nos fazer maduros, amadurecidos na fé. Ela não consegue desenvolver uma resiliência, ela não se permite que Deus trabalhe no coração dela para que ela se torne forte, resiliente, para que ela se torne com Cristo uma rocha. Firme contra os vendavais da vida, as tempestades da vida, os desertos da vida, ela não consegue sobreviver. Porque ela não tem uma confiança inabalável e profunda em Deus. Ela começa a ver a ventania, a tempestade, a força do mar, e como Pedro começa a sucumbir e descer na água. Mas Jesus estava ali, pegou na mão de Pedro e Pedro pediu socorro. Mas as pessoas, a incredulidade é tão grande que elas não chegam nem ao estágio de Pedro. Elas nem chegam
a pedir ajuda a Cristo. Simplesmente, o que é que elas vão fazer? Elas vão sucumbir e vão naufragar na fé. E vão abandonar a fé. É isso que vai acontecer com elas. Então elas ouvem de bom grado, elas se alegram com a palavra, com a mensagem, porém elas não resistem à tribulação. Elas não resistem às tempestades da vida. Elas não resistem aos problemas. Terceiro grupo são aquelas pessoas que ouvem a palavra, ouvem a mensagem do Evangelho, se firmam na igreja, não abandonam a igreja. Olha que interessante. Primeiro grupo passou pela igreja rapidinho, depois não voltou mais porque não prestou atenção na palavra, deixou com que uma ação demoníaca roubasse a semente da palavra da vida dela. Então, para ela aquilo ali foi indiferente, está perdida mesmo no mundo. Segundo grupo, ama a palavra, gosta da palavra, mas passa pouco tempo porque não resiste às tribulações. Ela não entende a mensagem da cruz, ela não entende que tem que renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, andar na caminhada nos passos de Jesus. Que para ter a glória que Jesus hoje tem, sentado junto ao Pai, no seu estado de glória, para poder compartilhar do reino, das glórias e das vitórias do reino, é necessário passar pelo caminho doloroso da cruz, pelos processos de Cristo, levar em si mesmo, em sua alma, as marcas das aflições de Cristo. Ela não compreendeu isso, por isso naufragou. Isso é a semente plantada entre a rocha. E a terceira é aquela pessoa que se firma na igreja, ela passa 20, 30, 40 anos na igreja, continua ali, mas ela não cresce espiritualmente. Ela não ganha almas, ela não faz a diferença, ela vai culto após culto, reunião após reunião, religiosamente para cumprir simplesmente um ritual religioso. A igreja, os cultos, as liturgias, os trabalhos não passam apenas de cerimoniais e obrigações religiosas, somente para cumprir uma agenda religiosa. Mas ela não tem quebrantamento de coração, ela não derrama as lágrimas na presença de Deus, ela não sente mais a presença de Deus, ela não tem nenhuma experiência sobrenatural com Deus. A fé dele é uma fé morta, baseada em liturgias, baseado em estar apenas sentindo alguns momentos até de emoção com a palavra, mas não um momento de transcendência espiritual, de elevação espiritual, a dimensão do Espírito entrando no patamar sobrenatural da presença da glória de Deus. Ela não é impactada pela glória, tomada pela glória, revestida do poder do Espírito. É uma fé meramente religiosa. É a semente lançada entre os espinhos, ela é sufocada pelas coisas desta vida, Jesus Cristo fala, porque a semente plantada entre os espinhos é aquela palavra que é semeada no coração daquela pessoa, mas os cuidados deste mundo, as questões materiais, o trabalho, a escola, todas as questões seculares da vida, escola, trabalho, família, casa, obrigações, tudo desta vida ocupa prioridade no coração dela, na vida dela. E a igreja, as coisas de Deus são secundárias na vida dela. Então a prioridade dela se tornou as coisas materiais e terrenas. Portanto, ela não dá fruto, não sente a presença de Deus, não tem experiência com Deus. É uma fé litúrgica, cerimonialista, religiosa e morta. Esse está tão perdido quanto o primeiro, que ouviu a palavra, mas que a palavra foi arrebatada do seu coração por Satanás, quanto o segundo, que se desviou porque se escandalizou com facilidade e abandonou a igreja porque não aguentou as provações e as pancadas e os contra-ataques de Satanás. Ele arregou e caiu fora. E esse terceiro, ele é tão perdido quanto os dois anteriores. Agora vem um quarto, para encerrar a mensagem. O quarto é a semente que caiu em boa terra. O que é que aconteceu com a semente que caiu em boa terra? Boa terra preparada, bem trabalhada, sem espinhos, sem pedregais e
livre das influências de Satanás. É aquele coração que está profundamente quebrantado, entregue, rendido, aberto à mensagem da palavra de Deus. A mensagem não é interessante somente pela retórica, pela eloquência do pregador, pela beleza do culto, pela forma bonita de uma boa liturgia, de um bom coral, de um bom conjunto bem ensaiado, ou de uma mensagem arrebatadora, de palavras arrebatadoras. Mas sim porque ele compreendeu o propósito de Deus na mensagem do Evangelho. Ele entendeu o Evangelho. Ele entendeu o recado de Deus. Ele entendeu o chamado de Deus para a vida dele. Ele compreende o que Deus quer para a vida dele. E atendendo esse chamado, compreendendo o Evangelho, compreendendo a mensagem da cruz, compreendendo que depois da mensagem da cruz, depois da via dolorosa, depois de ser o seu eu crucificado com Cristo e morto com Cristo, ele agora viverá uma novidade de vida. Ele, a glória de Deus, ele viverá, experimentará no seu dia a dia a manifestação da glória de Deus e do reino de Deus na sua vida. Ele vai olhar para a terra, para o mundo, como uma passagem, como algo passageiro, visando um futuro melhor, uma glória maior, que espera por ele quando Cristo se manifestar, quando a redenção se manifestar, quando o Senhor Jesus vier para arrebatar a sua igreja com poder e glória e majestade, assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim é a vinda do Filho do Homem, ele virá nas nuvens com poder e glória e majestade. Ele sabe que ele reinará na terra com Cristo. E que ele agora ainda reina com Cristo neste mundo presente. Porque ele sabe que tem a autoridade que Jesus deu a ele sobre Satanás e sobre o inferno. Jesus lhe deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder das trevas. Ele sabe que nos momentos de angústia ele pode contar com Cristo, ele pode contar com a provisão de Deus, com a ajuda de Deus, com o socorro de Deus, com a presença e a consolação do Espírito Santo nos momentos de angústia e de aflição. A chama do Espírito de Deus arde tão intensamente dentro do seu coração que ele quer compartilhar este evangelho de salvação com o mundo inteiro. Ele quer divulgar a mensagem do Evangelho, ele arde para pregar, ele quer testemunhar, ele quer louvar, ele quer adorar, ele quer orar, ele quer discipular, ele quer fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Porque a semente da palavra entrou no seu coração. É a palavra, são os preceitos das Escrituras Sagradas, a revelação bíblica, é o conteúdo bíblico revelado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus abre os teus olhos, quando o Espírito de Deus revela a vontade e o propósito de Deus, as instruções de Deus, e você compreende que isso traz forte impacto, felicidade, vitória, resistência, fortaleza sobre a tua vida. Nada te abalará, nada te derrubará. Pode o produto da oliveira mentir, o gado ser arrebatado do curral, a ovelha do aprisco, a terra tremer, ele vai dizer como Abacuque: contudo me alegrarei no Senhor dos Exércitos, o meu Deus, minha fortaleza, a minha salvação. Fique com essa mensagem, compartilhe, dê aí teu joia se você gostou e leve essa mensagem a mais pessoas, porque vai ajudar muita gente. Deus te abençoe e um grande abraço. Fique com Deus.